aquilo que Deus vai fazer, para estarmos sensíveis aos céus nesses dias. E nós gostaríamos também agora de convidar toda a igreja para vir orar com a gente. Amém? Então, a nossa oração enquanto comunidade vai acontecer nessa terça-feira agora, amém? Estamos domingo, segunda, terça-feira, às 19h30, amém? Então você, igreja, corpo de Cristo, está convidado, convocado aí a participar conosco dessa oração. A gente começa às 7h30 e vai no máximo até 9h. Nós ali fazemos declarações, intercessões a respeito de tudo aquilo que vai acontecer nesses dias. Então nós queremos convidar você, enquanto igreja, para estar conosco aqui na terça-feira, para a gente orar junto pela nossa Eden's Week. Amém? Então vai ser glorioso e nós nos vemos aqui na terça-feira. Amém? Recado dado e nos encontramos aqui terça-feira. Glória a Deus. Bom, como o pastor Tiago já disse, meu nome é Renato, para você que está nos visitando hoje, é uma alegria ter você aqui. Sirvo aqui na igreja como um dos pastores, e eu creio que essa manhã vai ser uma manhã gloriosa na sua vida. Seja muito bem-vindo, amém? E agora quero te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, convidar você para abrir a sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 139. Se você está chegando hoje, não trouxe sua Bíblia, ou não tem ainda sua Bíblia, fique tranquilo que vai aparecer tudo no telão ali, para você. Salmo capítulo de número 139 e verso de número 16. Salmo 139, verso 16. Que louvor poderoso, né? Atmosfera gloriosa, graças a Deus. Salmo 139, verso 16. Tivemos aí durante a semana também o culto dos homens, né? Foi maravilhoso. Ontem culto das mulheres. Então a igreja segue aí avançando para a glória de Deus. Acharam? Podemos ler? Amém? Então, Salmo 109, verso 16. Eu vou ler agora na versão Almeida Revista e Corrigida, tá bom? Diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma ainda delas havia. Amém? Eu li na Almeida Revista e Corrigida, e agora eu quero ler na versão NVI. NVI, já está na NVI? Assim. Diz assim na NVI: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Glória a Deus. Bom, esse é o Salmo de número 139. E é um salmo, né, que tem todo um contexto ali, que o salmista vai falando a respeito da onisciência de Deus, da onipresença de Deus. Então ele fala assim: olha, Senhor, tu me sondas e me conheces o meu coração. Então está falando da onisciência de Deus. E fala também a respeito da onipresença de Deus. Se eu subir nos altos céus, ali o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no abismo, ali o Senhor vai estar. Então ele está falando sobre atributos de Deus. E ele começa a falar então agora a respeito do Senhor estar consciente, ciente, presente desde a nossa origem, desde a nossa formação. Amém? Então, eu tenho uma mensagem para compartilhar com a igreja, e o tema da mensagem de hoje é rabiscos, tá bom? Você já vai entender, e eu espero que faça algum sentido para você. Então, o salmista vem discorrendo sobre isso, sobre a onisciência, sobre a onipresença de Deus, e até então que ele chega na expressão, os meus dias, tudo bem? E por que eu li em duas versões? Porque essas duas versões, elas nos apontam perspectivas diferentes. A Almeida Revista e Corrigida, que é uma versão mais clássica, né? Para quem gosta da Bíblia de Estudo Pentecostal, que foi a minha primeira Bíblia, ela é um linguajar um pouco mais rebuscado ali, mais clássico. E quando nós lemos na Almeida Revista e Corrigida, nos dá a impressão que esses dias, essa expressão meus dias, que está sendo dita ali, se refere aos dias da fase embrionária do ser humano, da embriogênese, tudo bem? Então diz assim, olha, no teu livro todas estas coisas, que coisas são essas? A fase embrionária do ser humano. Nos teus dias todas essas coisas foram escritas. Agora, quando nós lemos na NVI, que é uma versão mais atualizada, mais moderna, nos dá a sensação, a percepção que esses dias, essa expressão meus dias, não se referem simplesmente aos dias da embriogênese, mas se refere a todos os dias da existência do ser humano, tudo bem? Então nós temos aí duas correntes de interpretação a respeito do versículo de número 16. Uma linha vai dizer que esses meus dias se referem à fase embrionária, e faz muito sentido, porque obviamente
a nossa vida veio de Deus, Deus está presente nesse processo embrionário, e é um milagre, a vida é um milagre do Senhor, amém? Não há discordância a respeito disso, mas quando nós vamos para essa versão, para essa interpretação mais atualizada, nos dá a percepção que esse todos os dias se refere a todos os dias, não só a fase embrionária, mas também a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice. E aí quando nós entendemos ou percebemos que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus, nos dá a sensação, e aí nós entramos numa jornada aí, nos dá a sensação que parece que todos os nossos dias foram já pré-determinados por Deus, e nós entramos aí numa jornada que fala a respeito de livre-arbítrio e predestinação. É uma discussão muito longa, mas quando nós olhamos a respeito do livro de Salmos, Salmos é um livro poético, onde o salmista está ali entoando cânticos ao Senhor. Então o livro de Salmos, me parece que esse verso não é o verso mais adequado para a gente defender a predestinação, tudo bem? Mas aponta, independente da sua linha interpretativa, se você é mais clássico ou mais contextualizado, nos aponta que Deus sempre estará presente nos nossos dias. Glória a Deus. Não importa se é na fase embrionária, na infância, o Senhor compartilha a vida conosco, Ele é o dono da vida, Ele é o autor da vida, glória a Deus. Então, embora exista essa linha, me parece que esse texto não é o mais adequado para a gente defender isso. Mas o importante aqui, independente de como você vê esse texto, o importante é saber, assim como nós cantamos, que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo estás. Amém? A gente sabe que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Isso não significa que Ele determina tudo, mas com certeza Ele está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Glória a Deus. Fato é então que nós temos um Deus que Ele é a fonte da vida. Amém? Então, em alguns momentos nós podemos perceber que o nosso Deus, Ele já determina algumas coisas de maneira muito clara. Por exemplo, na plenitude dos tempos, a plenitude dos tempos que foi a vinda do Senhor Jesus na terra já estava determinada. Foi os céus que estabeleceram. A vinda, a segunda volta de Cristo, só o Pai sabe. E esse dia já está determinado, nem o Filho sabe. Esses dias já estão determinados, estabelecidos. Mas nós podemos ver nas Escrituras algumas coisas que Deus compartilha conosco. Que Ele abre espaço para que a gente atue junto com Ele. Que Ele abre espaço para que a gente esteja junto com Ele no processo. Por exemplo, quem criou os animais foi o próprio Deus. Mas Ele chama Adão para Adão nomear os animais. Ou seja, é Deus chamando o homem para participar com Ele do processo. Então, algumas circunstâncias na Bíblia fazem com que a gente entenda que o Senhor compartilha conosco e nos dá espaço para que a gente atue junto com Ele. Nós vemos que, por exemplo, o tabernáculo foi uma determinação de Deus. Deus deu todas as direções, como deveria ser a espessura de cada cortina, quais deveriam ser as cores, como que deveria ser a armação. Deus dá, vamos dizer assim, o projeto completo para Moisés. Mas Moisés, ele tinha uma tenda particular de oração. A Bíblia diz que Moisés, ele saía do arraial e ia para essa tenda particular de oração, e Josué, o seu servo, ficava ali observando. E nós não vemos nenhum relato das Escrituras que Deus orienta Moisés a construir essa tenda. Ou seja, foi uma livre e espontânea vontade de Moisés, de construir uma tenda de oração. Nós vemos também que o templo de Salomão não foi uma ordenança divina, mas nasceu do coração de Davi de construir um templo para o Senhor. Ele falou assim: olha, a minha casa é um palácio, tem muitas riquezas, como eu poderia morar nesse palácio e o Senhor não ter uma tenda, um tabernáculo, um templo tão glorioso ou mais do que o meu? Ou seja, aquilo não foi uma vontade divina, mas foi uma expressão do coração de Davi. Então nós conseguimos perceber nas Escrituras que existem sim fatos que Deus determina. É a soberania e a vontade do Pai. Mas, em algumas circunstâncias, o Pai dá liberdade para que a gente comece a rascunhar, para que a gente comece a rabiscar, a arquitetar projetos junto com Ele. Glória a Deus. Então, quando eu me refiro a rabiscos, eu não estou me referindo ao, vamos dizer assim, a conotação negativa da palavra, que rabisco é algo que não foi terminado, que é algo que ainda não está pleno. Não, mas quando eu me refiro a rabiscos, eu falo a respeito dessa vontade que nós temos e que o Pai disponibilizou para nós, para que nós cooperássemos junto com o Pai, para que nós andássemos com Ele, para que nós estivéssemos sensíveis à sua vontade e cooperando com a vontade divina. Glória a Deus. Nós não determinamos o curso das coisas, o curso da vida está nas mãos do nosso Deus, mas mesmo esse Deus nos dando direções, nos dando orientações, Ele permite que a gente participe e comece a rabiscar com Ele no processo algumas coisas. Quem entendeu isso aqui? Amém. E eu quero correr por alguns textos aqui,
textos que vão falar sobre isso, para que você entenda que o Senhor tem o desejo, irmão, que você participe com Ele do processo. Ele não é um Deus transcendente, que não se comunica com você. Ele é um Deus imanente também, que nos convida a participar com Ele do processo. Glória a Deus. Então quero te convidar para abrir agora a sua Bíblia em Salmos. Só voltar agora, Salmos de número 37. Nós estávamos no 139. Volte aí, 102 capítulos. Salmo 37. Salmo 37, verso 4. Diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém? Esse salmo é um salmo também muito conhecido, é um dos salmos mais lindos, na minha opinião, que diz: deleite-se no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Bom, se nós formos olhar o contexto do Salmo 37, nós vamos ver que Davi está ali falando a respeito da prosperidade do ímpio, para que nós não nos atentássemos quando o ímpio prosperasse, porque aquilo era uma prosperidade passageira, vã, tudo bem? E quando nós chegamos no verso 4, nós vemos o salmista dando essa orientação: olha, deleite-se no Senhor, tenha prazer no Senhor, que Ele concederá o que deseja o seu coração. Obviamente nós já estamos nessa caminhada, nessa jornada de aprendizado bíblico, e o pastor tem nos ensinado muito sobre isso. Nós sabemos que os salmos não são um livro prescritivo. Salmos e provérbios não são livros garantistas, que significa que tudo aquilo que nós fizermos ali, que necessariamente a gente vai obter aquela colheita, mas são bons princípios que, se nós praticarmos, obviamente nós teremos um certo grau de influência para colher aquilo, mas não é uma garantia, tudo bem? É um bom conselho, é uma boa conduta a ser feita, tudo bem? Mas não é um livro de garantias. Então aqui não existe uma causalidade direta entre você se deleitar no Senhor, ter prazer na presença do Senhor, e o Senhor conceder tudo que deseja o seu coração. Até porque às vezes o desejo do seu coração é um desejo que está fora da vontade de Deus, que você ainda não discerniu qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, esse salmo, embora ele não seja garantista, ele aponta para um caráter de um Deus que se abre para nós contarmos para Ele os nossos sonhos. Deleite no Senhor, esteja no Senhor com seu coração aberto, rascunhe o seu coração para Ele, esteja sensível à presença dEle, apresente-se para Ele. Embora não seja uma garantia, fala a respeito de um caráter de um Deus que está conosco no processo, de um Deus que não é ausente, que não é alheio, mas um Deus que se importa conosco, e que a gente pode contar para Ele a respeito daquilo que está no nosso coração. E aqui era um cenário de injustiça, o ímpio estava prosperando. Então o texto aponta para nós que mesmo diante do aumento da injustiça, o nosso Deus não se esquece de nós. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você entenda que nem tudo aquilo que nós pedirmos na presença, nos deleitando na presença, nem tudo aquilo que nós desejarmos vai acontecer. Eu acho que você já sabe disso na prática. Amém? Nem tudo que nós desejarmos vai acontecer. Esses tempos, recentemente, a Olivia, nossa filha, ela descobriu o que é o sabor doce. Ela descobriu o doce, E obviamente a irmãzinha se apaixonou. Afinal, quem não gosta de um chocolate? Tomara que a pediatra dela esteja aqui, Amém, aleluia. E ela descobriu o doce. E obviamente ela descobriu o prazer de comer doce. E às vezes o desejo do coração dela, às vezes ela está brincando com a gente e tal, e ela vem pedir o quê? Vem pedir o doce. Só que às vezes esse horário que ela pede o doce é um horário às vezes próximo da janta, semana mesmo, perto da janta, ela queria comer doce. A gente falou: não, filha, não é a hora de você comer doce, porque se você comer doce, você não vai comer o alimento que vai te nutrir. E muitas vezes nós mantemos essa relação com Deus, de a gente achar, porque nós estamos na presença do Pai, tudo aquilo que a gente pede, que acha que vai ser bom, que acha que vai ser doce, a gente acha que Deus tem que dar para nós, mas na verdade Deus às vezes nega, porque Ele sabe o que é o melhor. Ele sabe o que vai te nutrir, e não aquilo que vai saciar a sua vontade momentânea de um prazer imediato. Então nem tudo que nós pedirmos ao Senhor, nos deleitando na presença dEle, vai acontecer, mas tem coisa que acontece. Teve um dia, por exemplo, que a gente saiu aqui do culto dos jovens, a gente ficou conversando com os jovens, chegamos em casa, era perto de meia-noite já, e aí ela não tinha comido bem aquele dia, criança tem dessas, E aí ela pediu um todinho. Ela fala: tódio, papai quer tódio. E aí, como ela não tinha comido bem aquele dia, mesmo sendo meia-noite ali, eu fui atrás do tódio para ela, e dei o tódio para ela.
mas porque era uma ocasião que cabia ali o tódio dela. Então, às vezes nós pedimos coisas para o nosso pai e ele sabe o que é o melhor para nós. Tem uma música do Juninho, né? Só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele nos conhece muito mais do que nós. Não vamos cantar aqui, senão nós vamos chorar até meia-noite com essa música. Que música linda, né? Então, nós estamos chegando no final do ano. E eu queria te fazer uma pergunta. Se você já teve a ousadia, a coragem, a intrepidez de visitar o seu planejamento de 2023. Sabe aquele planejamento que você fez no final de 2022? E você falou assim, não, agora em 2023 as coisas vão mudar. Esse ano eu vou para a academia. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou fazer um esporte. Esse ano eu vou conquistar aquilo. Eu vou começar a fazer algo novo. Eu quero te convidar, irmão, nós estamos aí chegando em dezembro. Que você tenha a ousadia. Sabe aquela lista que você não quer ver? Que você está evitando o contato? Que você tenha a ousadia de visitar essa lista, porque talvez algumas coisas você pediu em oração para o Senhor, e algumas coisas não saíram em 2023 conforme você gostaria que saísse, e talvez hoje você esteja questionando, peraí, cadê o doce que eu pedi? Cadê aquilo que eu coloquei diante do Senhor? Eu estou me deleitando na presença dEle, eu estou sendo fiel, eu estou disponível ao coração do Pai, e porque aquilo que eu estou me deleitando na presença dEle, rascunhando diante dEle, porque isso ainda não aconteceu, sabe? Pode ser que para muitos aqui, se você for visitar a sua listinha de 2023, você vai ter um monte de checklist para fazer. Consegui, alcancei esse objetivo, alcancei essa meta, mas pode ser que para alguns aqui, a sua lista, né, esteja bem distante da realidade que você gostaria de estar agora. E aí cabe uma releitura, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, né? Fala isso para a ceia, mas cabe também o princípio para nós nas áreas da nossa vida. Por que será que algumas coisas não aconteceram? Será que talvez você quis dar um passo grande demais, um passo maior do que a perna? Será que você, talvez, de repente, não se esforçou como deveria se esforçar para esse objetivo, ou não teve condições de se esforçar? Será que faltou alguma atitude sua em direção a isso? E talvez mesmo você se esforçando, não era o tempo, e você discerniu errado. E aí a gente fica desconfortável no final do ano. A gente começa a andar pelo shopping, tem as luzinhas de Natal, já tem o Papai Noel, já tem o Panetone, irmão. E você fala, meu Deus, o ano está acabando, esse panetone já está aqui na prateleira do mercado, e cadê aquele projeto? Cadê aqueles 5 quilos que eu ia perder esse ano? E a gente começa a se questionar, sabe? Provérbios 16:1 vai dizer que o homem pode fazer planos, mas a resposta final vem do Senhor. Algumas coisas sim, existe uma responsabilidade nossa, de uma ausência de intencionalidade nossa, mas algumas coisas às vezes não aconteceram, porque não era o tempo de Deus. Então, o final do ano é um bom ano para você começar a sondar o seu coração e expor ele à presença. Aproveitar momentos como esse, de uma adoração profunda, do seu particular com o Senhor, e falar, Senhor, está aqui meu coração. Me ensina a discernir direito as coisas. E sabe, talvez, as coisas que mais machucam o seu coração, são desejos que parece que eram lícitos, que você sabia que se fossem alcançados, faria bem para o próximo. Você fala, Senhor, mas não tinha a ver só comigo, tinha a ver com o bem comum. E às vezes a gente fica o quê? Com o coração ali amargurado. E as luzinhas vão piscando. Agora abre comigo a sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 5. Daniel, capítulo de número 5. Amém? Daniel, capítulo 5, verso de número 1. Pastor Mike, por exemplo, ficou mais bonito, né? Olha, tá chique. Daniel, capítulo 5, verso 1. Irmão, nós vamos ler aqui o capítulo inteiro de Daniel, capítulo 5. Se você não está acostumado a ler Bíblia, vai passar mal agora. Amém? Daniel, capítulo 5, verso de número 1. Eu vou ler aqui que eu vou concentrar melhor. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho diante deles. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceram os dedos da mão humana, que começaram a escrever. Diga comigo, escrever. Fala direito, de escrever.
diante do candelabro no reboco da parede do palácio real. O rei observou a palma da mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido e os seus pensamentos o assustaram. As articulações dos seus quadris se deslocaram e os seus joelhos batiam no outro. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre 1/3 do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer o rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, e o seu rosto se tornou mais pálido. Os seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido as palavras do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: o rei vive para sempre, não fiques assustados com os teus pensamentos. Existe um homem no teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai verificou-se que ele era iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, o teu pai, sim, o teu pai, o rei, nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e ministérios. Manda chamar Daniel, e ele te revelará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que o meu pai trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e você é iluminado com inteligência e sabedoria incomuns. Está vivo aí, irmão? Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para ler essa inscrição e me dizer o seu significado. Eles, porém, não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se puder ler essa inscrição e me dizer o que significa, você será vestido com um manto vermelho. Terá uma corrente de ouro no pescoço e governará sobre 1/3 do reino. Então Daniel respondeu diante do rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e das tuas recompensas a outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o significado. O rei foi a Nabucodonosor, teu pai, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Dada a alta posição que lhe concedeu, homens e todo o povo, nações e línguas tremiam diante dele. Matava quem queria matar e poupava quem queria poupar. Promovia a quem queria promover e humilhava quem queria humilhar. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do trono despojado da glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo foi molhado como o orvalho do céu até reconhecer o Deus Altíssimo. Domina sobre os reinos dos homens e põe o poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, o sucessor dele, não te humilhaste, embora soubeste de tudo isso, ao contrário, te exaltastes acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as suas mulheres e concubinas. Louvastes o Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificastes ao Deus em cujas mãos estão a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão para que escrevesse as palavras da inscrição. E esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e terminou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram governante sobre 1/3 do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Amém, gente? Glória a Deus. Fiz questão de ler esse texto, porque é um texto que às vezes a gente não tem, vamos dizer assim, muita familiaridade de falar sobre ele de maneira recorrente. Está me ouvindo aí no fundo? Mas o que acontece? Acontece que o Império Babilônico deporta a nação de Israel, os sábios de Israel, e Daniel vem nessa jornada e ele vai para a Babilônia. E Daniel era um jovem que permaneceu durante o reinado de 4 reis na Babilônia. Ele permaneceu durante o reinado de Nabucodonosor, Belsazar, Dario e o rei Ciro. Tudo bem? E Daniel era conhecido por Nabucodonosor, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, e ali os seus feitos foram sendo conhecidos por Nabucodonosor. Mas acontece que agora, o filho de Nabucodonosor, chamado Belsazar, diga comigo, Belsazar. Belsazar é o rei agora da nação babilônica, tudo bem? E Belsazar, ele teve uma grande ideia. Ele falou assim: olha, nós vamos ter uma festa, um grande banquete. E existem umas taças, existem alguns copos, alguns utensílios que vieram de Israel para a Babilônia e que meu pai não usou. Traga essas taças e agora nós vamos beber nessas taças. Nós vamos beber vinho e nos alegrar tomando vinho com essas taças. E aí então, esse rei está na festa, tomando agora vinho com os seus ali companheiros, nessas taças que vieram de Israel. E aí enquanto eles estão no salão ali festejando,
uma mão aparece na parede. E essa mão aparece na parede e ela escreve uma frase. E a frase era: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Tudo bem? E o rei, não sabendo o que significava aquele escrito, aquela frase, o rei então busca adivinhos e fala assim: olha, essa frase aqui, uma mão apareceu. Imagina, irmão, você numa festa e uma mão aparecendo na parede escrevendo. E ele pede para que os sábios, os magos, pudessem interpretar aquela frase. E então os sábios vêm e não conseguem interpretar. Até que a rainha tem uma ideia, ela fala assim: olha, existe um menino que está aqui na Babilônia desde o reinado de Nabucodonosor e que ele sabe interpretações. Traga então Daniel para que ele possa interpretações. E aí Daniel então vem, e todo o capítulo 5 é Daniel, dali da metade para o fim, é Daniel apontando para Belsazar os erros do seu reinado. E ele fala assim: ó, Belsazar, o seu pai foi um rei ímpio, mas nem ele sendo ímpio, ele pegou as taças para tomar vinho nas taças que eram do templo. Mas você profanou a justiça, você pegou as taças de Israel e profanou em uma festa profana. E aí então ele dá uma sentença de julgamento para Belsazar, que Belsazar seria deposto. Tudo bem? Então esse é o contexto desse capítulo 5 de Daniel. E nós vemos então que Daniel interpreta aquela frase. Mené, Mené, Tekel, Parsim significa assim: fostes pesado na balança e achado em falta. Tudo bem? Fostes pesado na balança e achado em falta. Quem foi pesado na balança? A governabilidade do rei Belsazar. O estilo dele de reinado foi pesado na balança e achado em falta, e portanto o reinado dele seria deposto. Então Belsazar representa para nós um rei que estava reinando debaixo de opressão e injustiça. E sabe, às vezes quando nós estamos diante de um panorama, de um paradigma de injustiça, quando a corrupção está reinando, quando as desordens estão aparecendo e parece que a gente não sabe o que fazer, o nosso Deus não está alheio. Diante daquela profanação das taças do templo, o Senhor escreveu na parede, rabisco de uma mão: Mené, Mené, Tekel, Parsim, foste pesado na balança e achado em falta. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que o roteiro da injustiça não durará para sempre. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está naquilo que nós podemos fazer, embora às vezes nós precisamos nos posicionar em algumas pautas. Mas o Senhor não está alheio, o dono da história não está alheio ao reinado de injustiça que se estabelece entre as nações. Mené, Mené, Tekel, Parsim, foste pesado na balança e achado em falta. O reinado de injustiça não se prolongará e nem durará para sempre. Glória a Deus. Ou a gente acredita nisso, irmão, que o nosso Deus é soberano, ou a gente fecha a Bíblia. Tudo bem que aqui não é um texto prescritivo, mas fala a respeito do caráter do nosso Deus, que Ele não é alheio a cenários de injustiça. Talvez, falei no âmbito global, mas talvez no âmbito mais particular, talvez você passou por uma injustiça, foi injustiçado em alguma circunstância, em alguma causa, e você fala assim: mas quem será por mim? O Senhor não se esqueceu de você. Isso não é para brotar em nós um desejo de revanchismo, mas é a confiança no caráter do nosso Deus, sabendo que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, que as nossas vidas estão na mão do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. E sabe o que eu acho interessante? O texto diz assim: naquela mesma noite. Diga comigo, mesma noite. Não foi uma noite depois, não foi 2 noites depois, nem 3 noites depois, nem um mês depois. Foi na mesma noite Belsazar foi disposto. Quando Deus dá uma direção, irmão, quando Deus mexe algo, não se demora a cumprir. Então nós podemos confiar que o nosso Deus não está alheio ao que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Amém. Isso tanto para aspectos onde Deus se posiciona a nosso favor, e também a respeito de cumprimento de promessas. Quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção a expressão "na mesma noite", porque eu tive uma experiência pessoal com um Deus que intervém de maneira sobrenatural na mesma noite, um Deus que cumpre promessas na mesma noite. Nós chegamos na igreja em 2019 e nós fomos para Brasília, né, pastor? Com o Builders,
que foi uma conferência do pastor Gustavo Paiva, e foi uma equipe de pastores lá, de irmãos, nós estávamos em Brasília, e tem um pastor amigo nosso que mora em Brasília, ele foi líder de jovens nosso aqui em Campo Grande, e nós o encontramos lá e falou assim, olha, eu quero ver vocês no hotel. Eu falei, tudo bem. Aí ele foi buscar a gente no hotel e falou assim, olha, eu vou levar vocês para a igreja. E aí o pastor Henrique e toda a comitiva foram na frente e ele nos levou depois. E aí sabe como que é, né, irmão? Profeta não brinca, né? Ele falou assim, olha, eu vim deixar vocês aqui, mas eu não posso ir embora sem orar por vocês. Eu falei, aleluia, pode orar. E ele orou por nós e falou assim, olha, eu sinto muito claro, e eu vejo Deus confirmando o pastorado de vocês na morada. Eu falei, era morada ainda, né? Quem é aí do templo da morada? Deixa eu ver, amém. Eu falei, amém. A gente não, né? Eu falei, amém. Daqui uns anos vai acontecer. E a gente foi para a conferência, foi um culto maravilhoso. Fomos comer e voltamos para o hotel. A gente estava quase dormindo, eu e Paola, quase dormindo. Henrique Maia liga. Vocês estão dormindo? Eu falei, não, pastor, estamos acordados. Aí entra ele, Gustavo e Milka. E eles falam, olha, né, a gente já conhece vocês, conhece o coração de vocês, sabemos que Deus trouxe vocês aqui com uma direção. E a gente acha que não tem por que esperar mais, e a gente está aqui debaixo da direção de Deus, e a gente queria convidar vocês para integrar o time pastoral da igreja, na mesma noite. Servimos um Deus, irmão, que cumpre promessas. Nós servimos um Deus que faz tudo no seu tempo. Nós servimos um Deus que é fiel, que é justo, que não se esquece de nós, não se esquece da nossa história. Ele é fiel, Ele conhece os seus dias, Ele conhece a sua história, a tua trajetória, e tudo vai acontecer no tempo certo de Deus, porque é Deus que continua escrevendo a sua história, irmão. Glória a Deus. Calma. Se Ele faz na mesma noite, Ele pode fazer em 2023 ainda. Amém? Glória a Deus. Agora, abra comigo João capítulo 8. João capítulo 8, verso número 3. Graças a Deus pela chuva, né? Refrescar. João 8, verso 3 diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como a armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Amém? Esse texto é muito conhecido, muito conhecido. É o texto de João capítulo 8 que conta para nós a respeito da mulher adúltera. Você sabe que na antiga aliança, uma mulher que fosse apanhada em adultério, ela deveria ser apedrejada. E essa mulher do texto foi apanhada em adultério, e os mestres da lei trouxeram ela até Jesus e falaram: ó, Jesus, vamos cumprir a lei aí, ó, tá aí na Constituição, que quem for pego em adultério precisa ser apedrejado. E aí eles trazem aquela mulher e Jesus faz o quê? Jesus se senta na areia e começa a escrever na areia. Agora pergunta, o que Jesus estava escrevendo, irmão? A Bíblia não diz. Quando a gente chegar no céu, a gente pode perguntar para ele, amém? Fato é que ele começa a escrever, rabiscando ali a terra. E aí os mestres da lei dizem: Senhor, essa mulher foi pega em adultério, a lei diz que ela deve morrer. E Jesus desenhando, e eles vão ali importunando Jesus, até que Jesus se levanta e fala assim: tá bom. Então, Jesus estava transicionando o modelo da antiga aliança para o modelo da nova aliança. Ele fala assim: então tá bom, quem de vocês que não tem pecado, então que atire a primeira pedra? E aí o texto conta para nós que um a um, aqueles homens vão saindo, e aí Jesus diz para aquela mulher: olha, eu também não te condeno, agora vá e não peques mais, porque a graça não é uma licenciosidade por pecado, a graça é o que nos habilita a viver de maneira santa, justa e piedosa, amém? Vá e não peques mais. Mas o interessante aqui é que esse ato de Jesus de estar ali rabiscando na areia, muito embora a gente não saiba o que Jesus estava escrevendo, e eu tenho essa curiosidade, muito embora a gente não saiba o que Jesus estava escrevendo, fato é que aquele ato dele escrever na areia está indicando o quê? Que aquela mulher foi apresentada como uma história. Os mestres da lei falaram assim: olha, essa mulher tem uma história de traição, de adultério, ela merece ser apedrejada. Esse é o script, esse é o roteiro da história da vida dela. E eu tenho para mim que essa cena, ela representa algo.
É Jesus se ajoelhando ali naquela areia e começando a possibilitar para aquela mulher a possibilidade de escrever uma nova história, uma nova jornada e um novo script. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que o que você viveu até hoje não te define. O seu erro não te define. O que você viveu no seu passado não te define. A história que contam sobre você não é capaz de determinar os rumos da sua história. O que os homens dizem, as desconfianças que têm a respeito de você, a respeito do seu ministério, a respeito do seu chamado. Será que ele consegue? Será que ela é boa o suficiente? Será que esse episódio não vai manchar e parar o roteiro da história dela e vai ser um roteiro de um final triste? O Senhor hoje, irmão, não só hoje, mas Ele está sempre disposto a começar a possibilitar que você entre no roteiro de uma nova história. Ele é um Deus que escreve novas histórias. Ele é um Deus que escreve novos roteiros. Ele é um Deus criativo, que mesmo em meio a um cenário de caos, Ele pode transformar a tragédia em triunfo. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Talvez você chegou aqui hoje desacreditado. Talvez você chegou aqui hoje sendo rotulado, às vezes por si mesmo, se achando indigno, se achando alguém que não era capaz de viver o que Deus tem para a sua vida mais, porque as frustrações foram muitas. Talvez você está chegando aqui hoje com ameaças de pedras. E essas pedras podem ser palavras, podem ser acusações, podem ser pensamentos, inclusive de você mesmo. Talvez você esteja se auto-martirizando com os seus pensamentos, se auto-apedrejando. E o Senhor hoje está com o dedo na areia. O Senhor hoje está disponível para escrever uma nova história, um novo roteiro na sua vida. Aleluia, aleluia. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é glorioso. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Deus que cria novas possibilidades. Ele é o Deus que abre caminho nos desertos. Ele é o Deus que opera milagres. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, aleluia. Então deixa, irmão. E sabe, talvez você esteja se condenando, se auto-apedrejando, não talvez por um pecado, por uma falha moral. Para alguns talvez sim. Mas talvez você esteja se autocondenando por decisões equivocadas que você tomou. E você estava achando que era a decisão certa, mas você viu que no final que não saiu como você gostaria. E talvez você esteja se condenando. Meu Deus, eu tomei a decisão errada. Meu Deus, eu perdi essa oportunidade. Talvez a oportunidade de um negócio bateu na sua porta e você desacreditou e depois aquele negócio vingou. E você esteja se condenando. Meu Deus, como eu... Aleluia. Deus bradando. Talvez, irmão, você esteja se condenando por oportunidades. Sabe aquela frase, cavalo selado não passa duas vezes? Irmão, Deus pode criar um cavalo novo. Aleluia. Com uma sela top, bordada com o seu nome. Talvez você esteja no final de 2023, olhando para o seu 2023 e falando assim, meu Deus, eu perdi essa oportunidade, eu deixei de fazer aquilo, eu não fiz o que deveria. E você está se condenando, não é ninguém se condenando, é você se cobrando. Sabe, pessoas que são excelentes demais, pessoas que são zelosas demais, às vezes também se cobram demais. E tem dificuldade de lidar com os revés da vida. Se cobre menos, irmão. Não deixe que o seu perfeccionismo seja uma porta que não permita a graça de Deus te alcançar no final de 2023. Talvez você está enclausurado. Talvez você está se defendendo com o escudo do perfeccionismo, do zelo. E Deus está querendo te abraçar e falar, meu filho, a minha graça te basta. Deixa o meu poder se aperfeiçoar, deixa o meu poder te alcançar, deixa a minha graça te abraçar. E talvez você esteja se privando de receber a graça de Deus, porque você está blindado através das lentes do perfeccionismo. Eu te falar algo, irmão, você não é uma máquina. O Espírito habita em você, habita, mas você não é uma máquina, você não vai acertar todas. Nós estamos num processo de aprendizagem, e no meio do processo, se não existisse a necessidade do processo, irmão, as promessas se cumpririam assim, ó, puf. Mas no processo a gente aprende, por quê? Porque Ele é um Deus que permite que a gente vá rascunhando, que a gente vá desenhando com Ele. E às vezes a gente vê que um caminho não saiu como a gente gostaria, a gente passa a borracha, e a gente vai rabiscando de novo. E eu amo esse versículo, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Não brilha de uma vez, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. Agora abre comigo Jeremias capítulo 36. Se o nosso irmão tecladista quiser subir, eu agradeço. Qualquer coisa eu ia puxar você aqui, Sati. Amém. Glória a Deus.
Jeremias 36, perdão, eu falei 37, né? É Jeremias 36, verso de número 27. O pessoal está me ouvindo no fundo aí? Tá? Não precisa falar mais alto não, tá bom? Glória a Deus. Jeremias 36, 27. Irmão, quando não tinha a manta térmica aqui, aí era barulho, hein? Não é, pastor? Agora já estava, glória a Deus, bem melhor. Jeremias 36, verso 27, diz assim: depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras que Jeremias ditou a Baruque, escreveu: o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo, diga comigo, outro rolo. Não, irmão, diz que tá, eu não estou ouvindo, tá? Diga outro rolo. Eu estou pregador pentecostal hoje, irmão. Eu vou falar para você repetir até. Pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Amém? Glória a Deus. Jeremias foi um profeta que atuou na antiga aliança. Amém? E Jeremias, ele teve uma atuação profética por volta de 45 anos. Ele profetizou durante os reinados de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, que foi o último rei onde o povo foi exportado para a Babilônia. E acontece que Jeremias, então, ele é um profeta pré-exílico, ou seja, ele se levanta como uma voz profética para tentar alertar o povo de Israel a se converterem dos seus maus caminhos, para que o povo não fosse levado cativo. E você sabe que no final da história, o povo acabou indo para a Babilônia e Daniel foi para lá, a gente acabou de ler sobre Daniel. Amém? Então, o que acontece? Deus dá uma ordem muito clara para Jeremias. Deus fala assim: Jeremias, todas as profecias que eu dei para você, desde o reinado de Josias, de Jeoacás, Joaquim e Zedequias, pega todas as profecias e escreve num rolo. Sabe, é como se Deus estivesse falando para cada um de nós que todos os sonhos que Ele compartilhou para nós, todas as palavras proféticas que Ele compartilhou durante sua vida toda, era como se Deus estivesse pedindo para que você escrevesse isso num papel. O rolo ali era a forma literária da época. Tudo bem? E Jeremias, então, o livro dele tem 63 capítulos, se eu não me engano. Jeremias escreve todas as suas profecias num rolo. Só que Jeremias não escreve, ele dita, e o seu conservo, chamado Baruque, ele vai escrevendo. Então ele dita e o seu servo ali escreve. Tudo bem? Então já tinha nessa época aí, né, a digitação por voz. E aí ele vai escrevendo ali. E Jeremias estava preso. E ele fala assim: olha, Baruque, você vai ler essas palavras proféticas para o povo. E ele chega até a praça da cidade, Baruque, e ele vai ler essas palavras proféticas. Acontece que o povo fica estarrecido, fala assim: meu Deus, quer dizer então que se a gente não se arrepender, a gente vai ser deportado para a Babilônia? É isso. Então eles falam assim: olha, o rei não está presente, vamos levar esse rolo para que o rei saiba dessa profecia. E então eles levam ali esse rolo para que o rei pudesse ouvir aquelas profecias. Tudo bem? E aí esse rolo chega até a presença do rei, e onde então ali esse rolo começa a ser lido. E sabe o que acontece? Diferente do povo que ouviu as palavras das proféticas e inclinaram o seu coração para o arrependimento, o rei ouviu as palavras, e cada vez que uma página do rolo era lida, sabe o que ele fazia? Era inverno, ele estava perto de uma lareira, ele pegava cada página e ia jogando no fogo. Lia a segunda página, ele arrancava a segunda página e jogava no fogo. Até que todo o rolo que Jeremias escreveu, que é o trabalho de uma vida inteira, o rei jogou e queimou no fogo. Agora que eu te faço uma pergunta: se fosse com você, você ficaria frustrado ou não? Com todo o seu trabalho, todo o seu empenho, que você se dedicou ali talvez meses, talvez o trabalho de uma vida toda, e vem alguém e simplesmente pega aquele projeto e joga no fogo. Aquilo que você se dedicou, aquilo que você se lançou, vem alguém e simplesmente despreza e queima todo aquele rolo. Aí Jeremias obviamente fica frustrado. E talvez você esteja frustrado em 2023. Talvez você se dedicou, se empenhou em algo e não saiu como você gostaria, ou alguém desprezou isso, e você se encontra hoje decepcionado, frustrado. E talvez a sua postura hoje seja: Deus, eu não quero nem ouvir falar disso. Deus, eu não quero nem pensar em tocar nesse assunto, porque dói demais. Foi algo que eu me dediquei, foi uma empresa que eu fundei, foi um sonho que eu rascunhei no coração, foi um projeto que eu queria viver, e eu não quero nem ouvir falar mais nessa palavra, que me dói. Talvez essa seja a postura de alguns.
Aí Deus é maravilhoso. Sabe o que Deus fala para Jeremias? Fala, Jeremias, verso 32. Então Jeremias pegou outro rolo, diga comigo, outro, e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele conforme Jeremias ditava todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Diante da frustração daquele rolo queimado, sabe o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, pega outro rolo, vamos começar do zero. Eu sinto que isso hoje é profético para algumas pessoas. Deus está dizendo para você, pega outro rolo, pega outro rolo. Sabe, talvez se fosse eu no lugar de Jeremias, eu ia falar assim, Senhor, você está de brincadeira. Como diz o Joel Santana, do You tá de brincation with me. Vou escrever o livro de novo. Vou começar esse projeto de novo, que eu já me decepcionei, já me frustrei, já quebrei a cara. Vou começar de novo. Vai começar de novo. E olha o detalhe, gente, a Bíblia é maravilhosa. Olha o que diz o detalhe. Diz assim, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Quando Deus nos convida para começar de novo, não é para ser igual, é porque Ele vai acrescentar coisas na nossa vida. Aleluia. Vai ser muito melhor, vai ser maior, vai cumprir um propósito glorioso e o nome do Senhor vai ser glorificado. E muitas outras palavras foram acrescentadas. Aleluia. Aleluia. Sabe, talvez hoje a palavra de Deus para alguns aqui seja que é o tempo de você retomar algumas coisas, de você retomar alguns rascunhos, de você retomar alguns rabiscos e coisas novas serão acrescentadas. E sabe o que eu acho maravilhoso? Eu ouvi, não me lembro agora, eu estava ouvindo uma pregação isso, e essa história de Jeremias parece que ela se reproduziu na vida real com um homem chamado Thomas Carlyle. E esse homem, ele passou 3 anos da sua vida, por volta do ano de 1700, escrevendo a respeito da Revolução Francesa. Tudo bem? Então a Revolução Francesa foi um ato que aconteceu ali na região da França, um processo, né, com muitos detalhes. E esse homem chamado Thomas Carlyle, ele passou 3 anos da vida dele se dedicando para escrever um livro. Sabe quantas páginas? 1.500 páginas. E aí ele chega para o seu colega, chamado John Mills, e fala assim, John Mills, eu passei 3 anos da minha vida escrevendo esse projeto, contando a respeito da história da Revolução Francesa. São 1.500 páginas. E John Mills, você é bom em literatura, você sabe conjugar os verbos corretinho, então eu quero te passar o livro para você revisar. Você topa revisar para mim? O John Mills, claro, eu vou revisar para você, e vou escrever o prefácio para você ainda. Estou acrescentando. Sabe o que acontece? John Mills começa a revisar o livro. Está errado aqui, esse pronome aqui, papapá. E um dia ele coloca do lado ali de um cesto. História real isso, viu? Coloca diante de um cesto e sai. E a sua secretária, a sua empregada doméstica vem e viu ali o livro perto do cesto. Sabe o que acontece? Ela joga no cesto e queima o livro. O que acontece é que esse homem, o autor do livro, ele entrou num processo de depressão profunda. Ficou 2 anos em depressão. E não conseguia levantar da cama, porque aquele era o trabalho literário da vida dele. E aí até que um dia que ele abre, no meio ali daquele cenário de depressão, de tristeza, de desilusão com a vida, ele abre a sua janela e vê que havia um muro na frente da casa dele. E ele vê que aquele muro havia sido derrubado alguns tempos atrás. E ele vê que os homens começaram a reconstruir aquele muro. E ele começa a observar aqueles homens reconstruindo um muro, ou seja, algo que havia sido derrubado, ele foi vendo que foi sendo reconstruído. E aquilo começou a tomar o coração dele, até que aos poucos ele foi se enchendo de coragem, e aquela atitude inspirou. Se um muro fala, irmão, imagina a sua vida. E aquele homem decide agora escrever novamente um livro a respeito da história da Revolução Francesa. Gasta mais 2 anos. E esse livro hoje está disponível na Amazon e é um dos clássicos da literatura mundial. Nós servimos um Deus que nos permite escrever novas histórias, que nos permite começar de novo.
que não nos abandona no meio da nossa frustração. Talvez hoje você se encontre assim, querido. Mas assim, Senhor, não vem falar de rascunho, não vem falar de projeto, não vem falar de sonho, não vem falar de rabisco. Porque eu desisti, eu engavetei esse sonho, engavetei esse projeto, eu engavetei o meu chamado. Eu me frustrei no meu chamado. Pessoas me decepcionaram. Eu fui escanteado, eu fui deixado de lado, eu não fui valorizado. Então eu peguei o meu chamado e coloquei na gaveta. Eu não toco mais, eu não canto mais, eu não prego mais, eu não lidero mais, eu não empreendo mais. Já abri 3 empresas, todas quebraram. Minha família, eu não consigo. Não sei mais o que fazer. Talvez você encontre igual esse homem, no quarto ali depressivo. Mas hoje pelo Espírito eu vejo como se Deus estivesse abrindo uma janela. E você pudesse ver a reconstrução que Deus pode fazer na sua vida. Deus não se esquece de nós, Deus não desiste de nós. Sabe, falando de rabiscos, quando essa palavra se assentou no meu coração, que era para ministrar hoje, eu sou meio sensorial assim, né? Então, já vou pensar, o tema já fala comigo em diversas nuances, diversas perspectivas. E eu me lembrei de alguns rabiscos que eu tinha guardado em casa. Eu quero compartilhar com a igreja antes da gente orar, tá? A palavra já foi ministrada, só quero compartilhar algumas coisas para você entender. Eu tenho aqui alguns rabiscos guardados para você ver a fidelidade do nosso Deus. Esse rabisco que eu tenho aqui é um rabisco mesmo, né? Você pode ver que a letra não era muito bonita. É a letra da minha mãe. Isso aqui eu achei vendo nas coisas dela. Ela já está com o Senhor. É do ano de 2010, Campo Grande 2010. E aqui eu me deparei com alguns rascunhos. Eu fiquei, não sei dizer quanto tempo eu fiquei de frente disso aqui, depois que eu descobri esse papel, refletindo a respeito da bondade de Deus e de um Deus que escreve novas histórias. Rabisco de 2010. Isso aqui era uma campanha de oração que ela fazia com as irmãzinhas do coque. Não mexe com essas irmãs não, viu? E ela lista aqui vários pedidos de oração. E ela escreve aqui, ó, que ela pede para Deus a fé em Deus para todas as situações de nossa vida. Para todas, não só para as boas, mas para as ruins também. E ela fazia campanha de oração pela família, né? Ela escrevia assim: para o Renato tirar boas notas e ser fiel a Ti, ó Deus. Eu estava na faculdade, 2010, 3º ano de graduação. E ela orando, intercedendo para que eu não me perdesse na faculdade. O que mais? Ela ora para que Deus salvasse a sua família. Rabiscos. Talvez esse é um rabisco que você possa fazer hoje. Talvez seu marido não esteja nos caminhos do Senhor, seus filhos estejam se distanciando. Talvez hoje é um bom rabisco para você apresentar diante do Senhor. Talvez em palavras, talvez em oração. Falar: Senhor, minha família está nas suas mãos. Deus, não deixe o Renato cair, tem misericórdia dele. Universitário, irmão. Olha aqui que legal. Prepara um casamento para o Renê, que é meu irmão, para o Renê e para o Renato, segundo a tua vontade. Talvez você hoje precise se levantar para compartilhar com Deus os desejos que você tem a respeito do seu filho, dos seus filhos. Não para que eles sejam, vamos dizer assim, determinados a isso, mas para que você interceda, meu irmão. A Bíblia fala a respeito de intercessão. Talvez algum desses assuntos você nem consiga tocar nisso. Talvez falar sobre a sua família hoje seja algo que doa no seu coração. Talvez falar sobre relacionamentos, casamento, família, filho, seja algo que doa no seu coração. E Deus hoje está entregando um papel para a sua mão. Comece a rabiscar de novo. Comece a escrever de novo. E sabe, no meio de tudo isso, né, eu tive acesso a várias heranças. E ela tinha alguns caderninhos de oração. Isso aqui é um deles. Tem tudo aqui, ó. Tem sonho, tem palavra, tem oração. E o que me chamou a atenção aqui, que ela tinha aqui um caderninho de oração pelos pastores dela. Ela orava por todos os pastores que passaram sobre a vida dela, que estiveram com ela. Está aqui o nome dos 6 pastores. E quantas vezes a gente se esquece de interceder, de orar por aqueles que estão conosco na jornada. Isso não é direto, irmão. Mas talvez quem está do seu lado, quem está junto com você, quem está sobre você, precise das suas orações. Não vou ler tudo aqui que tem muita coisa. Mas eu tenho também aqui um rabisco, esse não dá nem para chamar de rabisco, até porque é bonita a letra. É da família Maia. Então, se está bonita a letra, não é do Henrique. Letra de médico, irmão, você sabe, né?
Mas tem aqui, a pastora Camila escreveu no momento difícil que a gente estava passando. Eles enviaram algo para nós, dizer assim: os dias não têm sido fáceis, mas quem cuida de você não dorme. Deus é maior, amamos você. Talvez Deus esteja querendo usar a sua vida para que você escreva, para que você console, para que você exorte. Em meio de papel, eu gosto de guardar. Digital, tem o print também. Pode ser uma mensagem, irmão. Talvez você hoje seja lembra que o Thomas lá ficou depressivo, quando ele viu o muro se erguendo, ele se reanimou? Talvez hoje você seja um muro que vai animar alguém. Talvez as palavras que Deus compartilhou no seu coração vão animar alguém. Eu tenho outra aqui, irmão, que é uma cartinha que a gente ganhou da Nova Inspiração. Diz assim, tem uns desenhos, tem uns coração, umas árvores. E diz assim: Deus me falou que vocês as melhores pessoas. O é o destaque, né? Criança, irmão. Deus me falou que vocês as melhores pessoas. Deus ama muito vocês. 2, eu amo vocês. Beijos de Ana Beatriz, amo muito. E tem 2 folhas, 2 flores aqui, pastor Renato e pastora Paola. São os rabiscos aqui. Isso aqui não tem preço, irmão. E talvez essa mensagem de hoje ela seja como uma carta para você, dizendo para você voltar a sonhar, para você não desistir, que o Senhor está contigo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos processos, mesmo em meio aos revés da vida. É Deus te lembrando: eu estou contigo, eu não desisto de você, eu não desisto da sua história. Amém? Pastor, eu não consigo retomar, eu não tenho forças para retomar. Eu estava falando de retomar, de voltar a sonhar, eu não tenho forças. Sabe, tem uma frase do pastor André Fernandes que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, que Deus entende os seus rabiscos. A Olivia está aprendendo, né? Às vezes eu fico brincando com ela de desenhar, ela está nessa fase. E às vezes eu desenho para ela os objetos, para ela ir adivinhando, né? Ela vai dizer: a cadeira, é o peixe, é o carro. Eu falei: vai, filha, agora você que vai desenhar. E eu falo assim: desenha um peixe para o papai. Aí ela faz um monte de rabisco assim. Mas eu sei que aquilo é um peixe para mim. Sabe por quê? Porque Deus entende os nossos rabiscos, nosso Pai conhece os nossos rabiscos. Sabe, mesmo quando o nosso coração ainda não consegue expressar totalmente em palavras o que a gente está sentindo, mesmo quando o nosso coração não consegue verbalizar, mesmo quando o nosso coração não consegue discernir as emoções, o Senhor está vendo essa rabisqueira toda no seu coração. Ele fala: eu estou entendendo. Eu estou entendendo o que o meu filho está querendo dizer, eu estou entendendo o que ele está passando, eu estou entendendo o coração dele. Essa mensagem eu entendo, ele é meu filho, eu sei que ele está desenhando. Posso te dar uma sugestão, irmão? Compre uma agenda para 2024. Abra um bloco de notas escrito 2024. Volte a sonhar. Volte a rascunhar. Nós servimos um Deus que escreve coisas novas. Um Deus que escreve novas rotas, novos caminhos. Sabe, Demetrão? Cadê o Demetrão? Eu estava aqui vendo a música aqui e eu vi o seu caderno, é um caderno de música. E veio no meu espírito o desejo de compartilhar algo. Que nesse caderno você vai começar a fazer alguns rabiscos, alguns rascunhos de canções que serão muros para a vida de pessoas. Que as pessoas, quando ouvirem essas músicas, elas vão ver igual aquele Thomas, né, que ele viu o muro sendo e fala assim: essa canção está me dando a vontade de recomeçar. É um caderno para você rascunhar, é um caderno para você rabiscar, para você colocar pausa, cocheia, semicocheia, mínima, semínima, para você colocar melodias. Comece a escrever nesse caderno. Existem canções que Deus vai dar para você. Existem melodias que você vai discernir no ambiente espiritual, que já estão no ambiente. Você vai só discernir a hora de colocar a nota, a hora de tirar a mão. Tá vendo, Danielzão? Me permita chamar assim. Tem um caderninho na mão aí, né? Tem poesias para serem liberadas aí. Ah, pastor, mas talvez as pessoas não reconhecem, ou talvez não chegou aonde um dia eu pensei que poderia chegar. Deus conhece os seus rascunhos, Deus conhece os seus rabiscos, e essas palavras sendo aí compostas, compiladas. Eu vejo Deus assim te dando sabedoria para você às vezes pegar um pronome, puxar o pronome para cá, para você pegar uma preposição e falar: não, essa preposição não, vou colocar outra. Eu vejo Deus te dando uma habilidade para você compor poesias, para você liberar o que Deus confiou nas suas mãos. É a música, é a poesia, é o seu empreendedorismo.
tem pessoas aqui que têm ideias para abrir negócios e estão com medo de se arriscar. Eu vejo Deus dando estratégias lá dentro da sua casa. Sabe o seu filho que está teimando e você já cansou de falar? Pois é. Você vai começar a escrever alguns rabiscos para o seu Pai Celestial, orando sobre eles, orando sobre a vida deles. Você vai começar a orar e declarar na sua casa: Deus, guarda o meu filho. Deus, guarda a minha casa, guarda a minha família. Sabe o seu esposo, aquele cabeça dura, que você já falou, ele não ouve, e não adianta falar, irmão. Você vai começar a declarar: Pai, seja com meu esposo, ilumine o pensamento dele, ilumine a mente dele, abra os olhos dele, Jesus, guarda ele, Deus, de caminhos tortuosos. E começa a declarar um ambiente espiritual, onde os rascunhos celestiais vão começar a ganhar forma. Pastor, eu sei que a minha esposa está fazendo algo que não é legal, que é errado, ou é uma postura que talvez não seja a melhor postura, ou meu esposo e vice-versa. Senhor, rabisca no meu coração uma estratégia para eu falar na hora certa. A Bíblia diz que as palavras ditas no tempo certo são como maçãs em taças de prata. Que você tenha a estratégia certa para liberar no momento certo a palavra certa, a orientação certa. Sabe quando você falar, vai ser debaixo de uma atmosfera propícia, e você vai falar e destinos serão destravados. Ah, Jesus, você é maravilhoso. Sabe, tem um texto que diz que: pastor, mas está tudo torto na minha vida, está tudo bagunçado, tudo torto. Tem um texto bíblico que diz assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. É bíblico, está lá em Inventários 3:21. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que o nosso Deus transforma maldição em bênção, que Ele levou a maldição na cruz, que Ele pode transformar a tragédia em triunfo, que Ele pode abrir caminhos no meio do deserto. Onde está o deserto da sua vida hoje, irmão? A gente serve um Deus que não é pelo tudo que a gente faz, mas é por crer que Ele pode estabelecer novas possibilidades, novas rotas. Pastor, não sei o que fazer mais da minha vida, eu tomei muita decisão errada, dei muita cabeçada na vida. Talvez hoje é uma noite de você se tirar essa capa, tirar esse escudo de perfeccionismo e falar: Senhor, eu me rendo, eu não quero mais caminhar pela minha inteligência, eu não quero mais caminhar pelo que eu acho que é o melhor. Eu me abro para a Tua graça. Começa a escrever, começa a rascunhar os Teus projetos. Eu troco hoje, eu me deleito na Sua presença, para trocar os meus rabiscos pelos Teus propósitos, para trocar as minhas ideias pelos Teus sonhos. Vai, Jesus, eu quero me deleitar no Senhor, para que o Senhor comece a dizer para mim qual é a Sua vontade, e não para colocar o Senhor na parede para fazer aquilo que eu quero que você faça. Ah, vamos cantar, gente. Vamos cantar. A presença está aqui, amém? A gente vai cantar e você permita que essa canção seja um muro no seu coração, sabe? Lembra do homem que estava em depressão, viu o muro sendo erguido? Permita que essa canção te inspire você a recomeçar. Que o Espírito Santo toque no seu coração. Se desarme, irmão. Se desarme. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Aleluia. Nós já vamos cear. Eu vi o Senhor escrevendo nas tábuas de pedra. Eu vi o Senhor escrevendo das paredes do rei. Eu vi o Senhor escrevendo com o dedo na areia. E os acusadores jogando as pedras no chão. Eu vi o Senhor escrevendo. Eu vi o Senhor escrevendo nas tábuas de pedra. Eu vi o Senhor escrevendo nas paredes do rei. Eu vi o Senhor escrevendo com o dedo na areia. E os acusadores soltando as pedras no chão. Declare assim comigo. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria teu nome, Jesus. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria teu nome,
vi o Senhor, eu vi o Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Eu vi o Senhor escrevendo nas tábuas de pedra. Eu vi o Senhor escrevendo nas paredes do reino. Eu vi o Senhor escrevendo com o dedo na areia. E os acusadores soltando as pedras no chão. Ah, se eu pudesse escrever no céu. Ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria teu nome, Jesus. Ah, se eu pudesse. Erga tua voz e declare isso. Se derrame na presença dele. Se derrame. Jesus, ah, se eu pudesse escrever no céu, escreveria teu nome, escreveria teu nome, Jesus. A igreja, ah, se eu fechados agora. Queria fazer um convite para você, meu querido, que entrou aqui hoje e ouviu falar a respeito de Jesus, que não desiste de você, que não desiste da sua história, da sua casa, da sua família. Ele quer escrever uma nova história com você, com novas perspectivas, segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, se você está aqui hoje e ainda não entregou o seu coração para Jesus, ainda não conhece Jesus, talvez você já ouviu falar dele, mas nunca se abriu para uma relação com ele. Então, se você está aqui hoje e gostaria de conhecer Jesus, de abrir o seu coração para Jesus, no lugar onde você está, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Você que está aqui hoje e gostaria de conhecer Jesus, levante bem alto sua mão. Amém. Glória a Deus. Você que está aqui hoje e gostaria de abrir o seu coração para Jesus, abrir o seu coração para Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero estender esse convite. Talvez você já caminhou com Jesus, mas por algum motivo você se afastou. Mas Ele está te chamando de volta, não está te cobrando explicações, Ele te quer de volta. Então você que está aqui hoje, que gostaria de voltar para Jesus, no lugar onde você está, eu também queria te convidar para levantar uma das suas mãos. Você que está aqui hoje, que gostaria de voltar para Jesus. Glória a Deus. Fica a mão levantada. Quantos mais essa manhã querem voltar para Jesus? Glória a Deus. Veja sua mão levantada ali. Glória a Deus. Nós estamos no ambiente de família, querido, no ambiente da presença. Amém. Glória a Deus. Vocês que levantaram as mãos, eu queria ter a honra de orar por vocês, de apertar a sua mão. Eu queria te convidar para vir aqui na frente, para que eu pudesse orar por você. Pode ser? Vocês conseguem vir aqui na frente? Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir esses irmãos? Amém. Seu lugar aí, amém, glória a Deus. Vamos orar por vocês, amém, declarando que o Senhor é o Senhor da vida de vocês, do coração de vocês. Vamos orar por eles, igreja. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por essas vidas. Obrigado, Jesus, que nós sabemos que o Senhor hoje está escrevendo uma nova história na vida deles. Nós declaramos, Pai, sensibilidade, discernimento do Espírito, Deus, para que eles possam saber onde entrar, onde sair, o momento certo de tomar algumas decisões. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, no reino do Espírito, o Senhor reacendendo a chama, reacendendo, Deus, projetos e propósitos sobre a vida dos nossos irmãos. Pai, é assim que nós oramos, declarando, Deus, esse novo tempo, esse novo começo sobre a vida dos nossos irmãos.
Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém. Sejam bem-vindos à família de Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Você pode se assentar rapidamente. Nós vamos agora para a nossa ceia. Glória a Deus. Amém. Lembrando, né, que os irmãos que estão aqui de frente, lá nas laterais, podem virar as cadeiras para cá, para que vocês possam ficar de frente. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de ler um texto que se encontra lá em 1 Coríntios 11, 23. Texto muito conhecido, que diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber do pão do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Amém? Esse é um texto muito conhecido por todos nós, né? Um texto que Paulo ali está dando instruções a respeito desse ato memorial que é a ceia do Senhor. Então, Jesus deixou para a sua igreja duas ordenanças muito claras, que é o batismo nas águas. Se você não é batizado, quero que você entenda a importância desse ato, amém? Que é uma ordenança do próprio Cristo. E também, Jesus nos deixa a ordenança da ceia. Então, isso que nós estamos fazendo aqui agora, que nós iremos fazer, não é simplesmente um rito, não é simplesmente algo que o pastor Henrique bolou da cabeça dele para fazer, não. Isso aqui é uma ordenança, é uma instrução do próprio Cristo, amém? E o texto diz para nós que todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então eu gostaria que você entendesse que, embora seja uma ordenança, ela não é simplesmente uma ordenança sem propósito. Todas as vezes que nós participamos do suco e do pão, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, amém? Então esse ato, embora seja uma instrução, não é uma instrução sem propósito. Esse ato, ele tem uma implicação no mundo espiritual, ele tem reverberações no mundo espiritual, porque todas as vezes que nós participamos do pão e do suco, nós estamos anunciando que Cristo um dia morreu e em breve Ele voltará. Então isso para nós é uma bendita esperança. Quando nós participamos do corpo, nós lembramos que em Cristo nós podemos vencer, que Ele venceu por nós, amém? E o nosso coração se enche de esperança, a bendita esperança, que um dia aquele que derramou o seu sangue, aquele que teve o seu corpo moído na cruz, um dia Ele irá voltar, amém? Aí talvez você esteja perguntando: pastor, mas um ato tão especial quanto esse deve ser para pessoas especiais? Sim, é para pessoas especiais, para os filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, se você já nasceu de novo, se Cristo é o dono da sua vida, você é um filho, e a mesa é para todos. Pastor, mas eu não me batizei nas águas ainda. Não tem problema. Inclusive os nossos irmãos que aceitaram a Cristo hoje, que voltaram para os caminhos do Senhor, eles são filhos, amém? Eles podem participar da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a mesa da comunhão, tudo bem? Então esse ato é um ato de suma importância para nós, enquanto corpo de Cristo, para nós, enquanto filhos de Deus. E o texto diz assim: olha, examine-se o homem a si mesmo. O que é se examinar? É você sondar o seu coração. Talvez no seu coração, hoje, você esteja magoado com alguém. Talvez falte você liberar um perdão para alguém. Irmãos, não tem como a gente participar desse ato que lembra a morte de Cristo, que remete ao perdão dos pecados, e não tem como a gente participar desse ato, que é o ato do perdão, que é a mesa do perdão, que é a mesa da reconciliação. Esse sangue nos reconciliou.
não faz sentido a gente participar desse ato com perdão em pendência, com perdão a ser liberado ainda. Então que você possa, diante dessa mesa, diante da consciência da presença que está nesse ambiente, que você possa no seu coração, irmão, abrir espaço para que o perdão encontre uma liberação aí do seu coração. Amém? E eu quero orar por isso, especificamente por isso, eu sinto de orar por isso. Pai, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque a mesa da comunhão é a mesa do perdão. Eu declaro, Deus, sobre as famílias aqui, se há alguma necessidade de liberar perdão sobre o cônjuge, sobre os filhos, sobre os amigos, sobre alguém, Deus, que um dia fez algum tipo de injustiça, que nesse momento, Pai, diante da consciência da presença e diante da consciência da reconciliação, que o nosso coração possa se encontrar livre para participar, sabendo, Deus, que não é pela força do nosso braço que a gente vai conquistar alguma coisa, mas é tendo a consciência que o Senhor é por nós e a sua mão que dirige a nossa história. Amém? Glória a Deus. Então agora eu gostaria de convidar aqui os pastores para que a gente possa orar pelo pão, amém? E pelo suco de uva, que a partir desse momento são elementos naturais, mas eles passam a representar. Glória. Então você pode ficar de pé no seu lugar nesse momento. Nós vamos orar. Os voluntários puderem me trazer um álcool aqui, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar agora pelo pão, pelo suco de uva, e aí nós vamos repartir com os irmãos. Vamos orar? Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, pela consciência que nós temos de obedecer essa ordenança. Obrigado, Jesus, porque um dia o seu corpo foi moído na cruz e o seu sangue derramado. E esses elementos agora, Deus, eles representam, simbolizam o teu corpo e o teu sangue. Nós queremos declarar, Deus, que esse pão, ao ser partido, que ele possa, Deus, comunicar a vida, possa comunicar a restauração. Pai, que diante da consciência de nós bebermos esse cálice, nós possamos, Deus, ter a consciência avultada que esse sangue nos perdoa, que esse sangue nos limpa, que esse sangue nos restaura. Em nome de Jesus, Pai, nós agora, diante da consciência da reconciliação, da consciência da justificação e da redenção, nós participamos desse ato litúrgico em memória do Senhor, anunciando a tua volta até que o Senhor retorne. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém. Amém. Todos receberam pão? Ficou alguém sem o pão? Se puder, aqui atrás, os voluntários. Ali atrás. Nesse lado aqui, todos receberam pão? Amém? Então ali no fundo, para os nossos irmãos, para os voluntários.
Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo certo aí com o pão, pessoal aqui? Amém? Agora a segunda pergunta. Todos receberam o cálice com suco? Tem alguém sem? Se tiver alguém sem, aqui na frente, está faltando aqui, ó. Aqui, Cícero, aqui os irmãos aqui. Mais alguém ficou sem o suco? Amém. Todos, né? Amém. Nós vamos orar mais uma vez e eu vou pedir para que você só participe depois da oração do pão, tá bom? Depois nós vamos trocar o cálice. Vamos orar por esse pão. Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, por esse pão que foi partido, que representa, Deus, o teu sangue que foi partido, o teu corpo foi partido ali na cruz. E que simboliza também, Deus, a comunhão do corpo de Cristo, onde nós partimos o pão uns com os outros, partimos palavras de encorajamento, partilhamos da comunhão da tua mesa. Que a tua mesa, Deus, seja a marca da nossa comunidade. Que a tua mesa, Deus, represente esse lugar de azeitação, de comunhão, de partir, Deus, as responsabilidades e partir também, Deus, a tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. É debaixo dessa consciência que nós participamos agora do pão, em nome de Jesus. Pode participar do pão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E agora, irmão, que você já participou do pão, eu queria te convidar a você liberar um rascunho na vida de alguém. Como vai ser isso? Você vai trocar com alguém, com uma pessoa. Você vai liberar alguma palavra. Amém? Não precisa ser uma oração, não precisa ser uma palavra profética de 2 minutos, não. Fala assim: Deus abençoe o seu... Não que não está abençoado, mas você vai reforçar isso, amém? Fala: Deus abençoe o seu final de ano, que você tenha boas festas com a sua família, que a paz de Cristo reine na sua casa. Sabe, libere uma pílula, libere uma palavra de vida sobre a vida do seu irmão, quando você trocar o cálice com ele. Pode ser? Então vamos lá, encontre alguém e troque o seu cálice. Glória a Deus. Está no seu. Fala: desejo um Natal de mesa farta, irmão. Com muitas luzinhas, muito panetone. Glória a Deus. Amém. E agora nós vamos, diante do comando, participar do vinho. E depois eu quero que você celebre muito, relembrando da morte de Cristo, da sua redenção. Amém. Então vamos participar do suco. E quando você terminar, irmão, pode participar desse momento. Amém. Quando você terminar, celebre ao Senhor aí. Aleluia!